De Polito. Ô, professor Marins, meu querido amigo, como é que vai? Olha aí, eu tô aqui na fazenda aqui, olha aqui que beleza. Numa homenagem a você aqui com essas tamareiras ao fundo aqui, ó. Marins, mas isso é um paraíso. Como foi que você chegou até a Fazenda Chaparral, Marins? O que aconteceu? Porque você é palestrante, professor universitário, e num determinado momento você está aí cuidando de cavalo, e em termos de adestramento de cavalo, de manutenção, talvez não exista nada no Brasil que se compare com aquilo que você tem aí, não é? Olha, deixa eu contar essa história. Obrigado, Polito. Olha, gente, para vocês terem uma ideia, o Polito teve que entrar porque eu não sabia entrar caipira, essa desgraça. Eu não sabia entrar, não sabia onde achar o online no meu Instagram. Então, daí eu pedi para ele, você entra e me chama. Né? Então, foi isso. Bom, mas é o seguinte, Polito, é um prazer, é uma honra. Mas deixa eu contar essa história que ela é muito interessante realmente. É, meus filhos, eu tenho 3 filhos homens, e desde criança, quando o mais velho, que hoje tem 47 anos, eu acho, né? O mais novo tem 40, para você ter uma ideia, o terceiro, quando um fez 6 anos de idade, o mais velho, e o outro 4, eu dei de presente de Natal para cada um uma égua, um cavalo para cada um, de presente de Natal. Eles nunca mais desceram do cavalo. Aquela noite eles amanheceram em cima do cavalo, né? Porque foi à noite. Tinha aquele negócio da lareira, da coisa. Eu morava já numa chácara e eles, quando eu botei na lareira um pacote grande, quando eles abriram o pacote eram 2 celas australianas, né? E eles falaram assim, ué, mas o que é essa cela? Daí nós abrimos a porta, estavam as 2 éguas ali dentro, quase ali dentro. E eles montaram ali, nós encilhamos os cavalos e eles nunca mais desceram. Nós moramos nos Estados Unidos, jogaram polo, enfim, foi a vida inteira. Eu era secretário de planejamento aqui de Sorocaba e nós ajudamos o jockey do quarto de milha para fazer a terraplanagem aqui, que é na Castelo Branco, que é uma... E eu sempre via os donos de cavalo falando da dificuldade que eles tinham com o tratador do cavalo. Quer dizer, certo. Então eles falavam assim, eu perdi um cavalo, na reunião, assim, coisa normal, eu perdi um cavalo agora de 300 mil reais porque deu fungo, deu laminite, que é um fungo, é uma micose que dá, vamos dizer, no casco. O casco é uma unha do cavalo, né? E morreu de cólica. Cavalo morre muito de cólica, porque cavalo não regurgita, né? Cavalo tem um esôfago enorme, né? E a saída, né, é contra a lei da gravidade. Então, se ele comer carne, ele morre. Daí, e eu perguntava para eles, me diga uma coisa, quem que cuida? Diz, é um peão lá. E eu, então, professor, fiz um projeto para eles, né, de criar uma escola de formação de pessoal para tomar conta de cavalo, principalmente primeiros socorros, porque se você demora para chamar o veterinário, o cavalo morre de cólica, né? Morre logo, é o que mais dá, né? Que mais mata cavalo. E cavalo é que nem cachorrinho, viu, Polito? Quanto mais sofisticado, mais fresco. Vira-lata não morre, né? Então, essas coisas assim. Bom, eu mostrei para eles... Mas era uma coisa incipiente, não é, Marins? Olha, uma coisa incipiente. Incipiente. Daí eu mostrei para eles, adoraram. Falaram, professor, é isso que nós precisamos, mas quem que vai fazer? Mas não tem quem faça. Bom, daí o Fleury, se vocês terem uma ideia, aquele que foi governador de São Paulo, ninguém sabe, ele é tenente da cavalaria, né, da Polícia Militar. E eu falei, Fleury, por que você... E ele é meio aqui de Sorocaba. Eu falei, por que você não faz isso? Mas não dá. Daí o Exército tem uma cudelaria, que é uma fazenda de cavalo abandonada, linda, em Campinas. E eu falei para o pessoal do Exército, para o comandante-geral, para todo mundo, por que vocês não fazem lá? Isso era o maior sonho. Bom, ninguém quis fazer. O meu filho mais velho tinha 10, 11 anos, e os dois foram fazer veterinária. Quando o mais velho se forma em veterinária, eu falo para ele, e aí, o que você vai fazer da vida? Né? Vamos fazer um hospital veterinário? Ele falou, pai,
Eu, médico veterinário, não quero ser. Eu, quando era criança, ouvia-se falar de uma escola. Agora, Polito, meu bisavô, professor. Meu avô, professor. Meu pai, professor. Todos os meus irmãos, professores. O desgraçado tinha que querer alguma coisa na área de escola. Então ele falou, eu ouvia você falar, bom, e cadê aquele papel? Porque eu tinha feito um projeto que chamava Ecos. E eu tinha uma secretária tarada que guardava tudo, era arquivista, na verdade. Eu falei para ela, Márcia, você lembra de um papel? Lembro. Ela revirou, achou do projeto. Nós fizemos aqui e é o maior sucesso mundial, que é a Universidade do Cavalo. Então, aqui, ó, Universidade do Cavalo, né? O que vocês fazem hoje aí, Marins? Tem mais de 80 cursos, Polito, só cavalo. Desde a área médica, anestesiologia, podologia, diagnóstico por imagem, etc., até fotografia de cavalo, administração dos centros equestres, formação de treinadores de cavalo. E nós temos um curso superior, é o único no Brasil, curso de gestão em equinocultura, que é um curso tecnólogo junto com a Universidade de Sorocaba, né? E que a universidade é que certifica. E nós temos um aluno, Polito, você não acredita, nós temos um aluno do Japão, da Argentina, dos Estados Unidos, da América Latina inteira. É o maior sucesso. Tem 3.800 alunos por ano, só para você ter uma ideia. Só cavalo. Só. E você tem... É um foco. É um exemplo mundial, né, que eu dou de foco é só cavalo. E você tem dormitório, tem refeitório, tem tudo aí, né, Marins? Não, e tem auditório, né? É uma universidade, né? É uma universidade. E nós damos os próprios cursos da Anthropos, para executivos, essas coisas, usando toda a estrutura também da Universidade do Cavalo. Hoje o meu filho mais velho é o reitor, que é o Aloysio Marins, né? Que é mais... Porque eu era assim, ele era filho do professor Marins. Hoje eu sou, o senhor é o pai do Aloysio. É o pai do Aloysio. Eu sou o famoso pai do Aloysio. E depois tem o segundo filho, que também é veterinário, que cuida mais de gado, porque a gente cria gado, né? A gente foi certificado pelo Carrefour, né? Com novilha. Você comeu as carnes nossas, aquelas marmorizadas. Inesquecível. É inesquecível, então, e ele também é especialista em mula e burro, né? Quer dizer, então... Por isso que você me levou aí, Marins. Então, Polito, eu sou um homem feliz, porque com 2 veterinários em casa, eu já resolvi o meu problema de médico de família. Entendeu? Com 2 veterinários em casa, eu podia até abandonar esses convênios de saúde, porque com 2 veterinários eu estou salvo. Marins, agora você sempre foi um dos palestrantes mais requisitados do país. Eu me lembro que houve uma época em que você era obrigado a fazer uma palestra de manhã, uma tarde e uma noite. 3 palestras, chegou a fazer 4. Você teve que comprar um avião para poder se locomover de um lado para o outro, porque em transporte normal de passageiro, de carreira, não dava para você atender esses compromissos todos. Como é que você fez para conjugar esse trabalho de palestrante com as atividades na fazenda, Marins? Deixa eu contar para você. Primeiro, a história do avião é muito interessante, viu? Porque eu tive 2 aviões, né? Tive um Seneca 3, que é motor a pistão, e depois, quando a demanda aumentou muito, eu tive um Cheyenne, que é um turbo-hélice, né? Que tinha 5 horas e meia de autonomia, enfim, voava 26 mil pés, pressurizado, aquela coisa toda. Mas deixa eu contar para você. Daí, o que eu descobri, Polito? E aí você que também é palestrante, você vai descobrir. Teve um tempo que eu fiquei pensando, será que o avião trabalha para mim ou eu trabalho para o avião? Então, deixa eu explicar por quê. Daí, eu tinha um convite de uma palestra em Porto Alegre no mesmo dia, de manhã, não é? Em São Paulo, na hora do almoço, em Brasília à tarde. Eu falei, eu não vou fazer. Daí, as pessoas me perguntavam, mas o senhor não tem avião? Bom, daí fica aquele negócio, quer dizer,
Se eu tenho avião, eu mais tenho que fazer, porque eu tenho que pagar o avião também. Né? Sim. Então, eu trabalhava muito mais para o avião do que o avião para mim. Eu não podia, quando eu falava assim, eu não posso, mas o senhor não tem avião? Quer dizer, então o senhor vem aqui. Então eu ia de Belo Horizonte para Curitiba, Curitiba para Brasil, no mesmo dia, né? Nós fazíamos 30 horas de voo por semana, para você ter uma ideia. Né? Horas de voo mesmo, no ar. E daí o que eu vi? Eu vi o seguinte, que eu estava sendo escravo do meu avião. Então eu vendi o avião, vendendo o avião, pude comprar fazenda, não é? Aí é que está as histórias todas. Ao mesmo tempo eu tive fazenda e avião, mas ajudou a pagar a fazenda, né? E daí... E também tem uma coisa, Polito, deixa eu tirar isso da cabeça de quem está ouvindo. Ter avião é muito chato, sabe? Porque você entra pela porta exclusiva, você não vê ninguém. Então você também não tem relacionamento. Eu, depois que vendi o avião, que fiquei nas salas de espera, eu comecei a conversar com pessoas, as pessoas, o professor, a tirar fotografia. E, pra você ter uma ideia, eu saía de uma palestra, ligava para os... Eu sempre tive 2 pilotos, né, que é por segurança mesmo, né? Eu falava, tô saindo, e a gente voava de noite de um lugar para outro, era uma verdadeira loucura. Então, e o negócio da fazenda é por causa dos filhos, né? 2 filhos veterinários, e o terceiro que fez economia, o terceiro é o mais bem formado, né? Porque ele fez colegial na Suíça, né? Fez primário nos Estados Unidos, colegial na Suíça e faculdade nos Estados Unidos, né? Em administração e economia. Então, e ele hoje trabalha conosco. Agora, veja que é filho. Aqui eu estou contando coisas que eu não contei para ninguém, hein? Polito. Né? Prometo não contar para ninguém, Marins, pode falar. Olha, quando o Caio, que é o mais novo, se forma nos Estados Unidos, pela University of Denver, ele tinha 1000 ofertas de emprego em tudo que é lugar. Tudo. Daí os 2 irmãos mais velhos, quando viram ele trabalhando para outras empresas grandes, chegaram nele e falaram assim, espera um pouco, Caio, nós investimos em você esses anos todos? Ó, eles que investiram. Nós investimos em você e você vai trabalhar para os outros? Por que você não vem trabalhar para a gente? E acredita que ele topou, e hoje ele é o CFO, né, o financeiro, de todas as empresas nossas. Então, o que eu vivo hoje? Eu vivo aqui na fazenda, vocês estão vendo, isso é Tamareiras, ó aqui, ó, só aqui à noite. Não, isso é um paraíso, maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui, eu vivo aqui com os 3 filhos, todos os netos, todos nós trabalhamos aqui e moramos aqui. E eu perdi a eleição para síndico. Essa história de trabalhamos por tudo que você contou, acho que está meio estranha, porque, pelo visto, a molecada é que trabalha. Você agora só está... Eu tenho uma história curiosa. Eu tive um amigo, falo tive porque ele morreu lá em Araraquara, chamado Antenor, querido amigo. O Antenor, um dia, ele morava numa chacrinha, quase no centro da cidade, um local bonito, bem arrumado, e ele resolveu montar uma quitanda na frente da chacrinha para poder ter uma receita, vendia produtos da própria chácara, etc, etc. Aí ele foi me mostrar lá um dia como é que funcionava a quitandinha dele, como é que ele pretendia, era o projeto dele. Porque a Maria vai cuidar disso aqui, porque o Igor vai cuidar disso aqui, porque o fulano vai cuidar. Eu falei, e você, Antenor? Eu vou ficar só tomando conta do pessoal. Então eu estou sentindo que você está dando uma de Antenor, você só está tomando conta do pessoal. Deixa eu só contar uma coisa para você. Ontem teve um churrasco com um pessoal grande que trabalha com genética, eles estão até assistindo, né? O Mário, um pessoal lá que tem aqui a Genetic Jump aqui em Itapetininga, que é o maior especialista em genética de cavalo, e também um outro amigo que era da Tortuga, agora trabalha junto com o Mário, e que mora em Descalvado e que está aqui também. Então, ontem nós tivemos um churrasco. Meu avô nasceu em Descalvado. Olha, é bom. Meu avô é de Descalvado. É bom ele saber. Agora escute só. Terra do frango.
Eles trazem carnes de um açougue de São Carlos lá, que é um negócio meio fora de série, né? E ontem nós tivemos, e a gente toma aquele vinho cartucha, né? Eu até mandei para você, né? Aquela camua. Daí, como eu comprei umas caixas de cartucha para eles também, né? Esse E vinho é bom. então, aquele EA, né, do cartucha, eles vão fazer de novo. Então, hoje, antes dessa live, eu estava ali no churrasco aqui, porque todos nós, aqui é uma tribo, né, sabe? Eu tava na oca dele e vim aqui para essa oca só para que é em frente, é 10 passos. Bom, isso, e acabando aqui, eu vou voltar lá, porque eu vou contar para você, tem um bife ancho lá que não está, e um... Acho que dá tempo de eu ir, hein, Marins? Ah, não dá. Pode, não dá. Né? E tem também o ribeye, que tá uma delícia, né? Que tá... Enfim, a vida aqui, eu vou contar para você, é churrasco todo dia. Eu mando pro Polito, gente, vocês estão assistindo, aqui nós temos galinha, eu só como ovos da galinha, a gente só come produtos aqui da própria fazenda, agora tem Angola, então, e nós temos siriema. Com siriema, você não tem nem cobra, nem escorpião, né? Você não tem nada. Então, é uma vida, e olha, gente, urbana, né? A fazenda é urbana, você sabe disso. É em frente ao campus da Universidade Federal de São Carlos, para vocês terem uma ideia, bem em frente. Marins, tem uma tese sua que eu acho interessante para mostrar para as pessoas como, às vezes, nós aspiramos tanto uma determinada conquista, um determinado bem, e lutamos tanto por aquilo, e você tem uma tese de que essas alegrias duram no máximo 60 horas. É o caso do avião lá, não era isso, Marins? Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é uma coisa que eu aprendi, a gente aprende isso na antropologia. Quando você, por isso que Platão, eu dava aula de antropologia filosófica, né? Platão tinha um pouco de razão, porque o amor de Platão é o eros. Eros é desejar ter. Então você tem aquele desejo, você luta, você consegue. Eu cheguei a uma época que eu tinha 2 aviões, né? Quer que eu diga? Daí você olha para aquilo e fala, mas como eu sou idiota, o que eu tenho que ter? Isso tudo. Gente, dura 60 horas aquela emoção de você não dormir. Depois, que nem casa de praia, né? Que nem casa em Campos do Jordão, que a gente tinha. São 2 alegrias, todo mundo fala isso, né? Quando você compra e quando você vende. Não é isso? Quer dizer, então tem que pensar nisso, os bens materiais. Porque, olha, tem 3 amores, Polito, deixa eu explicar isso para você, eu como antropólogo filosófico, não é? Primeiro, o amor de Platão, que é o Eros. Eros é desejar, né? Desejar ter. Ele é um amor interessante, mas ele não é realizador no longo prazo. O amor acaba. Então ele é o que acontece, que eu falei para você. Daí tem o amor de Aristóteles, filia. O filia é você ser um homem conformado com aquilo que tem, você ser grato àquilo que você tem, então ele é um amor conformista. E tem o amor cristão, acredite ou não que ele seja filho de Deus ou não, o Cristo, né? Agora, qual é o amor cristão, que é o ágape ou agape, né? Que é o seguinte, amar é fazer o outro feliz. Sabe? Você é mais feliz quanto mais você faz alguém feliz. Então, aí vem toda aquela coisa da humildade, né? Que é humildade, etimologicamente, vem de humus. Humus é chão, é a mesma origem de humanos. Né? Por que é humanos? Porque no Gênesis foi feito do barro, por isso chama humanos. Né? Então, a humildade é você ter o pé no chão. Então, toda vez que você tem o pé no chão, toda vez que você faz o bem para o outro, mesmo que ele não saiba, mesmo que falam mal de você, né? Eu tenho muito isso, né? Aquele coisa, né?
não se iluda, sempre vão falar mal de você, né? E sem vão falar dúvida. mal de você, mas não tem importância, isso tudo passa, né? Você que tem que ter, você que tem que ser o roteirista da sua história, você que tem que ser o protagonista da sua vida, o roteirista da sua novela, né? Porque a vida da gente é uma novela, né? Então, como é que e isso tudo a gente vê que com a simplicidade, né, você morando. Então, por isso que eu gosto muito de. Nós somos. O Polito, para quem não sabe, gente, é de Araraquara e eu sou de Sorocaba. O Max Geringer, nosso amigo comum, é de Jundiaí. Né? E teve uma infância muito parecida com a de nós três. Então, nós Sim. três somos muito amigos, porque é tudo muito. Nós fomos coroinha, nós fomos. Né? A vida toda muito parecida, né? É, Então, essa vida é mais simples do interior, essa vida assim mais. Porque, deixa eu falar, você tem que investir nas coisas permanentes e não nas coisas transitórias. Né? Trânsito em latim é aquilo que passa. Né? O que é permanente? É saúde, são amigos, não é verdade? É a sua consciência moral, a sua relação com o seu Deus, seja ele qual for, né? Não importa. Mas, então, as coisas, família, né? Família, são as coisas permanentes. E eu estou vendo, né? Eu tenho feito lives quase todo dia, né? Polito, eu estou vendo as pessoas, né, dando mais valor às coisas permanentes, redescobriram a família. verdade. Você sabe que tem uma pesquisa, Polito, agora na Europa, dizendo que vai aumentar o número de filhos por família. Sabe, porque de repente você começou a descobrir os filhos. E olha, eu fiz uma live com presidentes de empresa, eu fiquei surpresíssimo, né? É o seguinte, a linha branca das indústrias explodiu de vender. Por quê? Porque o marido e a mulher em casa usando aquela porcaria daquele fogão, a porcaria daquela geladeira, a porcaria daquele ar-condicionado, falaram, gente, nós temos que... Né? E você veja, a área imobiliária mudando, né? Agora, Minha Casa Minha Vida vão ser condomínios horizontais e não prédios mais, porque as pessoas querem respirar. Veja essa horda de paulistano que está apavorando nós, interiorando, que está vindo para o interior, trazer Covid para nós, né? Que a gente brinca. Né? Todo mundo no interior fala, fiquem aí, fiquem em casa, fiquem em São Paulo, não vem para cá, não. Que é isso, vem contaminar nós aqui. Né? Então, aqui está uma reação forte contra esse movimento. Mas você vê a família, o trabalho assim mais... veja, confiança. O Polito, hoje, com home office, se não tiver confiança, é impossível. Eu tenho que Sem dúvida. confiar que você está trabalhando aí. E você Lógico, tem que lógico. confiar que mesmo sem eu estar vendo você aqui todo dia, eu vou valorizar o seu trabalho. Então, é uma mudança positiva. Agora, como antropólogo, deixa eu dizer para você, o ser humano tem 150 mil anos, do Sapiens sapiens até hoje. Não vamos falar dos 3,5 milhões de anos do Australopithecus, Pithecanthropus erectus, Neandertal, Cro-Magnon. Não, só do Sapiens sapiens até hoje. E você sabe que se esses 150 mil anos tivesse sido um ano em vez de 150, essas mudanças tecnológicas teriam sido os últimos 5 segundos desse ano. Brincadeira. Né? É um assustador isso aí, Marins. É assustador. Só para você ter uma ideia, veja bem, Polito, nós começamos o século XVI, XVII, XVIII, XIX, começamos e terminamos, tecnologicamente falando, do mesmo jeito. Nós começamos o século XX no lombo do burro. O automóvel foi inventado em 1887. O primeiro ano do século XX, 1901, quantos automóveis seriam? Uma meia dúzia. E termina o século XX com internet, banda larga, GPS, tomografia. E o ser humano é o mesmo. Então, o que é que eu diga para você? O novo normal, daqui 3, 4 anos, vai ser o velho normal. Eu dou risada com vocês, paulistanos. O Polito mora no Ipiranga, em São Paulo, né? Deixa eu falar, eu dou risada de vocês, porque vocês acham que esse trânsito louco que tem aí tem em todo lugar. Você acha que alguém de Borá, você acha que alguém de Salto de Pirapora, né? Alguém lá da terra sua de Descalvado,
não vai querer voltar para o trabalho, não vai querer. Porque a pesquisa inglesa mostra que no trabalho você trabalha mesmo 40% do tempo, 70% é só firula, é conversa, é tomar café, né? é abraçar os outros. Né? Então, gente, quem quer ficar em casa? Agora, paulistano, aí é difícil mesmo, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 3 horas para ir. Aí o cara também procurou infelicidade. Maria, você está falando em que o importante é o bem que nós podemos fazer às outras pessoas. E é interessante que quando começou aquele glamour das palestras, as pessoas vinham fazer treinamento comigo porque queriam ser palestrantes. E aí eu perguntava, e naquela conversa tete a tete, lusco-fusco, a meia luz, a pessoa dizendo a verdade, ela queria ser palestrante para poder ganhar dinheiro. Falei, então eu acho que talvez você não esteja indo no caminho certo, porque se você observar os palestrantes que nós temos por aí, pega os mais renomados, os mais famosos, começaram a fazer palestras sem nenhum tipo de interesse material. O interesse era para ajudar as pessoas, para transferir um pouco do conhecimento que tinha, para passar informações, tornar a vida dessas pessoas uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais agradável. E lógico que depois, como consequência, as pessoas verificam que esse tipo de benefício é grande e aí acabam contratando com boa remuneração. Mas aquele que vai para esse tipo de trabalho pensando na remuneração antes daquilo que ele pode fazer para o ser humano, porque quando nós fazemos uma palestra, Marisa, você tem à sua frente 500 pessoas, 1.500 pessoas. Por exemplo, você fez palestra lá no Via de Acesso, no fórum, tinha 3.000 pessoas. Aqueles jovens ali naquele ambiente, Marins, você deu uma aula sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional para aqueles 3.000 jovens, você foi lá sem nenhuma remuneração. Aí fala assim, não, mas ele foi porque ele fez a palestra, e aí as pessoas poderiam contratá-lo. Então, um jovem de 16 anos, 17 anos, vai contratar o quê? Na verdade, foi com essa disponibilidade, você ensinando aquela garotada o que eles deveriam fazer para que pudessem almejar algo positivo na vida, crescer na sua carreira, se desenvolver profissionalmente, falando a respeito de ética, a maneira como deveriam se comportar, o respeito aos pais que deveriam ter, o respeito aos colegas, essa hierarquia que deveria ser respeitada na empresa. E esses ensinamentos que você deixou ali, até hoje nós repetimos isso para essa garotada. Hoje, quando vai um jovem lá no Via de Acesso, que ele quer entrar no mercado de trabalho, quando nós fazemos esse trabalho de capacitação, a primeira orientação é essa, você precisa se entender como ser humano, aprenda a se vestir, aprenda a falar, aprenda a escrever, aprenda a ser ético com as pessoas que estão à sua volta, aprenda a respeitar a hierarquia, porque se não sabe respeitar os pais em casa, como é que vai poder respeitar depois aqueles que estão lá no ambiente de trabalho? E temos tido um resultado maravilhoso como esse. Você não teve ainda a felicidade, porque realmente é importante, você conheceu muito bem o nosso querido amigo Rui, que infelizmente nos deixou tão prematuramente, fazendo 1 ano agora, e foi para o lugar do Rui o Valdir Scalabrin. E quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais, faço questão, Marins, que você vá lá verificar o tipo de trabalho que está sendo desenvolvido ali no Via de Acesso para renovar esses ensinamentos todos. Ou seja, fazer com que as pessoas sejam mais felizes a partir desse ensinamento. Uma pergunta, Marins, como é que você tem feito os seus atendimentos virtuais? O Polito, deixa eu ainda tomando isso. Nós temos uma fundação, né? Tem uma fundação, Luiz Almeida Maricilo, fundação com o Ministério Público, né? Fundação mesmo, não é só ONG, é uma fundação controlada pela curadoria das fundações. Eu olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho mais prazer, é uma coisa que eu não devia falar, porque isso é mais prazer em fazer palestras, apresentações gratuitas, benemerentes, pro bono, do que às vezes remuneradas. O que a gente tem, a gente recebeu da sociedade, você tem que restituir isso à sociedade, né? O que você tem... Então eu vejo, professor, estão copiando, se você entrar com Pense Nisso Sucesso no Google, você vai ver 1 milhão... Que é uma marca sua de uma vida inteira, não é, Marisa? Mas aí eu vejo ali plágio, mas graças a Deus, eu digo, meu Deus, é sinal de que o sujeito que está me... Ninguém... Olha, você tem o quê? Você tem plágio, você tem bolsas fake do quê? De Louis Vuitton,
né, de Gucci, de Fendi, né, de Bolsa São Jorge, não tem fake, não tem, ninguém clona Bolsa São Jorge, não é verdade? Quer dizer, então, é você que dá graças a Deus de tudo isso. Então, não tem, eu faço muita palestra gratuita, olha, para Santa Casa, olha, para você ter uma ideia, um dos maiores orgulhos que eu tive na vida foi que em Monte Aprazível, numa cidade... Conheço, perto de Macaubal ali. Exatamente. Em Monte Aprazível tinha uma usina da família Petribu, queriam fazer uma APAE rural. E eu fui fazer uma palestra, e com a palestra que eu fiz de graça, num ginásio de esportes, com todas a venda, deu R$96 mil e construiu com uma palestra a APAE rural de Monte Aprazível. Olha aí. Quer dizer, isso não tem dinheiro que pague. Marins, nós fomos para Araraquara, eu e você, nós fomos fazer uma palestra para aquele orfanato. Dose dupla. Dose dupla. Fizemos uma dupla, uma palestra conjunta. Foi maravilhoso aquilo. O Catarina é que nos levou lá para fazer aquela... Foi interessante porque o Marins foi fazer uma palestra em Araraquara, tinha lá umas 700 pessoas. Aí no final, esse meu amigo lá, o Catarina, encosta no Marins e fala: ô professor, nós cuidamos aqui de um orfanato, o Renascer, e se eu pudesse vir aqui ajudar as crianças, o Marins falou: eu venho se o professor Polito vier comigo. Aí o Catarina falou, evidentemente, que imagina se eu ia recusar um convite. E nós fizemos aquela palestra, estava lotado aquilo, Marins, e eu me lembro do resultado, foi tão bom, que eles arrecadaram aquilo que eles queriam e depois fizeram um cheque separado para dar por uma outra entidade, para que eles pudessem também aproveitar daquele resultado. Não ganhamos absolutamente nada. Eu me lembro que você não cobrou gasolina e não cobrou o hotel onde você ficou, foi tudo por sua conta, Marins. A UTI infantil de Votuporanga, né, eu não sei quem é, eu não faço questão de saber quem é, se é da igreja, se é da maçonaria, se é da... Eu não faço questão se é do Rotary, se é do Lion, né? Qual é a causa? A causa é o seguinte: nós temos que comprar equipamentos para a UTI infantil da Santa Casa. Eu falei, pronto, está justificado. Perfeitamente. Gente, nós fomos lá, tinham 2.000 pessoas, e com aquilo foi comprado tudo que precisava para a UTI infantil. Gente, isso não tem o que pague. Né? Isso foi em Marília, isso foi em tudo que é lugar. Agora, isso daí... Agora, meu Deus do céu, se você que tem esse talento que Deus deu para você, que é você poder comunicar com as pessoas, você poder dar algum alento, meu Deus, você não vai fazer, você vai cobrar. Né? Eu conheço gente que fala assim: eu faço uma de graça por ano porque a Fernanda Montenegro falou, não me peça para fazer de graça aquilo que eu faço para viver. Ora, tenha dó, ela que vá procurar a turma dela. Eu não, eu faço de graça aquilo que eu faço para viver. Né? Tá certo. Agora, e isso é mais gostoso, você sabe disso, né? É muito mais gostoso. Agora, deixa eu contar uma coisa na sua área. Agora mudando... não sei, você que está controlando o horário aí, porque eu não tenho. Não, vai. Marins, mas deixa eu contar para você. Eu nem interrompo você, Marins, porque essa sua conversa é tão gostosa que vamos tocando. Há quanta gente que nos acompanhando aí. Na sua área, Polito, uma vez eu estava na Escola Politécnica em São Paulo e eu fui um dos primeiros professores de ciências do ambiente nos cursos de engenharia. Porque o que nós descobrimos na época? Eu dava ecologia humana na Universidade Federal em São Carlos, e toda destruição ambiental, maior ou menor, tinha assinatura de um engenheiro. Né? E os engenheiros passavam 5 anos de engenharia sem ouvir falar em meio ambiente. Então, nós criamos, né, uma disciplina obrigatória que eu achava que devia ser só nos cursos de engenharia civil, mas é tudo, elétrica, mecatrônica, tem ciências do ambiente, ecologia, muito bem. E eu lá na Poli, eu convidei um grande recrutador, olha, isso é bem para você, Polito, o maior recrutador de pessoal da época, vou até contar, que era o dono da engenharia Método, daquela Método Engenharia. Eu lembro assim. Lembra dele, que era famosinho, muito bem.
E eu convidei a ele para falar para os quintanistas de engenharia o seguinte: você é o maior empregador de engenheiro. O que é que você quer no engenheiro para que você contrate? Isso aí. Você lembra, você estava junto, que na fundação nós trouxemos 20 presidentes de empresa e eu pedi para os 20 presidentes de empresa falarem para diretores de escolas públicas o seguinte: o que vocês querem que eles formem nas crianças deles para que quando fiquem adultos vocês contratem? Lembra disso? Lembro, perfeitamente. Então eu fiz a mesma pergunta para o cara. E ele ficou meio assim, falou: Marinhos, eu posso falar a verdade? Eu falei assim: pelo amor de Deus, nós estamos eu espero que sim, né? Ele falou: Marinhos, engenharia, se eles não souberem, porque é claro que eles sabem, é claro, passaram 5 anos de engenharia, alguma coisa de engenharia sabem. Se eles não souberem engenharia, eu boto eles com um sênior lá e ensina a eles aquilo que... Porque às vezes é uma área específica, muito bem. Marinhos, sabe qual é o meu problema? E ele tinha dificuldade de verbalizar o problema dele. Ele falou: vou dar um exemplo. Está vendo esse auditório aqui? Porque era um auditório. A USP me chama para eu reformar esse auditório. Então eu mando um engenheiro meu. Ele vai lá, Marinhos, e ele diz tudo que precisa fazer. Ó, tem uma rachadura aqui, tem uma infiltração lá, precisa reformar o teto aqui, precisa... Ele chega para mim de volta e fala assim: doutor, é isso que precisa fazer, isso. E daí eu digo para ele assim: ótimo. Então agora você redige uma proposta e um orçamento e para você apresentar lá para o cliente. Aí acabou. Professor, eu matei aquele cara, eu matei. Ele é incapaz, daí passa 10 dias, 15, eu falo: e aí? Não, estou fazendo... Marinhos, eu vou contar uma coisa, contou na aula. Ele falou assim: tem aluno que vai procurar professora de português do primário, do ginásio, para ajudar ele. Não sabe fazer um orçamento, não sabe fazer uma proposta e apresentar, então, daí ele desmaia e não tem como, ele tem síncope cardíaca e morre. Ele falou: então, Marinhos, o que eu preciso não é de engenharia eu ensino. O que eu preciso é a pessoa que seja capaz de escrever e de comunicar, de ir lá no meu cliente e falar: olha, eu quero apresentar. E aí, Marinhos, não tem ninguém. Ele falou: daí eu tenho que ir, você não acredita? Olha, Polito, quer dizer, tem 1 milhão de alunos para você, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Marinhos, o engenheiro, nos primeiros estágios da atividade dele, ele consegue se virar bem com a engenharia. Mas à medida que ele cresce, ele passou lá da supervisão, da gerência, diretoria, o que ele menos vai usar é a engenharia, porque ele tem que fazer a apresentação do projeto, como você disse, ele tem que participar das negociações, apresentar uma proposta, e se ele não souber comunicar, se ele não for articulado, se ele não for comunicativo, ele acaba perdendo, às vezes, uma concorrência, não sabe apresentar uma proposta por problemas de comunicação, enquanto que o outro, às vezes, não tão bem preparados, com uma proposta inferior, acaba vencendo aquela concorrência. Eu estava até comentando com você a respeito desse atendimento virtual que nós temos feito, né, Marinhos? Porque agora temos atendido. E imagino que isso perdure depois que terminar a questão da pandemia, vai continuar? Vai ser híbrido, olha. Isso. Eu entrevistei agora um presidente de um hotel, que vai sair essa entrevista dia 13 agora, da rede de hotéis Tauá, e ele me falou que está tendo a seguinte experiência: 100 pessoas virtuais, ali locais no hotel, numa sala que cabe 300 distanciados, e 1.000 online assistindo aquela mesma coisa. Mas isso, a minha experiência com o treinamento à distância foi maravilhosa, Marinhos, porque você foca. Por exemplo, eu dava um treinamento particular, eram 2 sessões de 3 horas, o aluno ficava pronto, treinamento presencial. Hoje eu faço em 3 sessões de 2 horas, porque o treinamento virtual ele tem que ser uma carga horária menos intensa em cada sessão, porque senão fica um pouco cansativo. Marinhos, você fica mais focado no aluno, o aluno fica mais focado em você, a quantidade de exercício é muito maior, ele aproveita muito mais o treinamento do que se ele tivesse lá
com aquela orientação presencial, isso tem dado um resultado maravilhoso. O nosso curso online, por exemplo, nós temos um curso online que foi preparado antes da pandemia. Fizemos esse curso imaginando a presença do aluno. O curso é gravado, o aluno recebe toda a orientação teórica e depois ele tem uma orientação de como pôr em prática esse conhecimento que ele vai adquirir. Aonde que ele vai fazer isso? Em casa, com os amigos, com as pessoas da família, no ambiente de trabalho. Sentiu que o resultado não foi como ele esperava, por exemplo, ao participar de uma reunião, porque ele aprendeu como participar de uma reunião. Ele volta lá no treinamento online, verifica aquilo que ele perdeu, o que ele deixou de colocar em prática, está mais uma vez utilizando. Um treinamento como esse dura 1 ano, quer dizer, o cara ele compra um curso desse e fica com o curso 1 ano à disposição, fazendo, refazendo, fazendo, refazendo. Até se alguém tiver interesse, no meu Instagram, @Polito, tem lá o curso, tem toda a orientação de como fazer. Eu tenho certeza absoluta de que vai gostar. O Marins conheceu muito bem a minha filha Raquel, que está comigo há mais de 20 anos, ministrando cursos de expressão verbal, e a Raquel fez esse trabalho comigo, nós fizemos conjuntamente. E mais um detalhe, Marins, a pessoa faz o curso, se ela tiver alguma dúvida, que por acaso não tem encontrado, ela manda pergunta, eu e a Raquel, nós respondemos pessoalmente essas perguntas para que ninguém tenha dúvida. E o mesmo que tem acontecido com você. Quantos vídeos você gravou ao longo da sua vida que são agora aproveitados nesses cursos à distância, Marins? É isso mesmo, são centenas, né? Você centenas. vê no YouTube, são centenas, mais de 400 vídeos, né? Então você a pessoa que tem interesse no seu curso, nesses vídeos, nesses cursos, ela encontra onde é o mais fácil. No Instagram tem? No Marins com BR. Marins com BR você encontra tudo. Nós temos, por exemplo, cursos Marins com BR, tem 26 cursos à distância, tem uma plataforma com mais de 400 vídeos, onde você tem lá a sinopse do vídeo, você imprime o certificado, enfim, tem teste. Quer dizer, mas o que eu quero dizer, Polito, é que o que vai acontecer é isso. Nós agora nos alfabetizamos nessa coisa à distância, né? no trabalho remoto. Então, aqueles briefings de palestra que obrigavam você a ir lá na matriz para fazer, também não vai mais ter. Não, acabou. Agora, acabou. Então, não é que não vai acabar a escola. Vai ser agora tudo híbrido, não vai acabar a convenção, vai ser mais híbrida, né? E não vai acabar, por exemplo, restaurante, vai aumentar o delivery, mas ninguém vai deixar de ir no happy hour, ninguém vai deixar de querer abraçar os amigos e se reunir e fazer churrasco, etc. Quer dizer, isso daqui a uns anos, o novo normal vai ser o velho normal adicionado com alguns pitacos de tecnologia. Ué, como foi o WhatsApp, como foi o e-mail, como foi o fax lá atrás, como foi o Telex lá. E como virão outros aí pela frente. Por exemplo, no seu caso, Marins, ele faz esse treinamento à distância. E aí um belo dia vai marcar um encontro presencial na Fazenda Chaparral, debaixo desse bambuzal maravilhoso que você tem aí, que isso daí é um paraíso, efetivamente. E aí tira algumas dúvidas, conhece o professor Marins pessoalmente, troca informações, faz um network ali com os participantes do curso. Então é esse híbrido que você está falando. Ele tem essa orientação online e tem depois esse encontro presencial, esse encontro para que possa se conhecer. Olha, a Universidade do Cavalo está bombando em cursos desse tipo. Está bombando, quer dizer, um número enorme de cursos online e mistos. Então são online, depois ele vem aqui e faz a experiência com o cavalo, com a realidade que ele já aprendeu. Então também é um ganha-ganha mesmo de todo mundo. Né? Você vê no meu caso, Marins, às vezes o camarada está lá em Manaus, né? Vamos colocar um local bem longe, queria fazer um treinamento particular, um candidato, por exemplo, agora tem as eleições aí, a prefeitura, a vereância, então um candidato a vereador, a prefeito, querendo participar de um treinamento. O tempo que ele levava para vir de Manaus até São Paulo para participar de um curso, ele tinha que pagar hotel, tinha que levar 2 dias, o custo de viagem. A pegada ambiental disso. Perfeito, economiza a gasolina, é lógico, é outro mundo. Então fica feliz com o treinamento. Hoje mesmo eu acabei de dar o treinamento para uma
advogada, nós concluímos o curso, e ela falou, eu não imaginava que um treinamento à distância pudesse ter essa possibilidade de tanta prática como nós tivemos aqui. É a mesma coisa como se ela estivesse ali na minha frente, levanta, vai lá, faz a apresentação, grava, corrige, orienta, sai prontinho do treinamento. Então, olha, Marins, eu acho que todos os males da pandemia, mas ela nos deu um rumo diferente para que a humanidade pudesse encontrar caminhos que talvez não tivesse a ousadia de percorrer se não fosse a pandemia. O Polito, a bicicleta foi desenvolvida em função da erupção de um vulcão na Indonésia. Essa erupção foi tão enorme, quer dizer, Leonardo da Vinci desenhou a bicicleta, mas ficou só no desenho. O que aconteceu é que nessa erupção desse vulcão, onde hoje é a Indonésia, em 1815, a temperatura da Terra baixou tanto que nevou em Nova York no verão. Acabou, para você ter uma ideia, a plantação no mundo inteiro, inclusive na Rússia e na Europa. E os cavalos começaram a morrer. O único meio de transporte era o cavalo. Começaram a morrer porque você tinha que dar aveia e alfafa ou para o cavalo, ou você comia, principalmente a aveia. Então os cavalos começaram a morrer. Esse alemão, ele pega 2 rodas de madeira, mete uma sela de cavalo, por isso chama selim até hoje. Chama selim. Uma sela de cavalo no meio e com as pernas, não tinha pedal, não tinha corrente. Ele andou 64 quilômetros e provou em 4 horas que aquele instrumento dele, aquele aparelho dele, era tão rápido quanto um cavalo trotando. Em seguida, Polito, daí se colocou pedal, corrente, então a tragédia de um terremoto gerou a bicicleta. Quer dizer, ou seja, eu pergunto para você, além das coisas óbvias, como, sei lá, delivery por drone, ensino à distância, o que será de mais, né, que vai surgir depois dessa pandemia? Então não tem jeito. Você veja, a cloroquina, a tal da hidroxicloroquina, aquela coisa que é remédio para malária, eu trabalhei na Amazônia, você sabe disso, eu sou antropólogo nos anos 60, peguei malária. O que você tinha? Quinina, que era Aralém, que era os índios, lá os mamãe-dê, me deram uma erva lá, Polito, eu nunca contei isso, ó. Eu fiquei Muitas novidades aqui nessa conversa, hein, Marins? Eu fiquei 2 dias na beira do rio com uma diarreia que eu quase virei no avesso. Quase virei no avesso, realmente. Eu achava que ali eu ia morrer do lado, né, ali do Madeira. Eu falei, agora eu vou morrer mesmo, né? Não tinha jeito. E daí eu sarei. Pra você ter uma ideia, eu fui diagnosticado, né, com foco de malária, que chamava de maleita na época, você tem ideia, né? Qual era o único remédio que tinha? Era o Aralém, que era quinino. Daí a guerra do Vietnã começou a matar americano e o desenvolvimento dos remédios para malária cresceram com hidroxicloroquina, né, que já existia, mas se desenvolveram muito. Então, veja, sempre, né, nas crises, você tem desenvolvimentos científicos e tecnológicos, né, de grande impacto mundial no futuro. Porque quando você tem uma crise, você vive dentro de um quadrado, dentro de um pedaço, onde você, às vezes, não consegue pensar fora. Você não imagina que poderia haver outras alternativas. O Thomas Malthus, por exemplo, quando começou a prever o fim da humanidade, porque os alimentos cresceriam numa progressão aritmética e a população numa progressão geométrica, era o fim do mundo. Só que ele não imaginava que o ser humano, com a sua criatividade, pudesse encontrar formas de ter uma produtividade muito maior, consumindo o mesmo pedaço de terra, o mesmo tipo de recurso com os mesmos homens, e hoje você tem aí o Brasil, por exemplo, podendo alimentar o mundo inteiro numa quantidade menor de terra do que todos os outros países. Exatamente. Polito, só para você ter uma ideia, eu dava aula de ecologia humana, né? Fui o primeiro professor, sabe disso, nos anos 70, com o Clube de Roma. O Clube de Roma diziam, todos os combustíveis fósseis vão se exaurir, né, e o mundo. Bom, agora deixa eu contar, 50 anos depois, só para você entender, 50 anos depois do Clube de Roma, as jazidas de combustíveis fósseis
foram descobertas 3 vezes mais e o preço caiu pela metade. Agora, deixa eu contar para você. Davi Ricardo, um economista do século XVIII, 1700 e pouco, ele fez um estudo estatístico, que foi o mesmo que agora foi feito lá, né, em Londres, lá pelo negócio inglês, com o Corona, fez um estudo estatístico mostrando as carruagens e quantos cavalos defecavam nas ruas de Londres. E ele fez uma análise do crescimento de cavalos e carruagens e previu que dali 10 anos Londres seria coberto com 1 metro de estrume de cavalo. Né? Só que ele não imaginou a máquina a vapor que surge. Perfeito. Agora, tem um estudo da Malásia, a produção de arroz. Escute essa, Polito. Não, mas antes de você continuar, isso demonstra que os ingleses estão ruinzinhos de previsão. Hein? Ruim de previsão. Sabe o quê? Estatística é o seguinte, Polito. Eu como 2 frangos e morro de congestão. Você não come nenhum e morre de fome. A estatística diz que nós 2 estamos bem alimentados, cada um comeu um. Né? Não, e sem contar aquele pensamento maravilhoso do Roberto Campos, que a estatística é como o biquíni. Mostra tudo, mas esconde o essencial. É isso aí mesmo, você vê, mas aquilo que está por trás você não enxerga. Tem um estudo que mostra o crescimento da produção de arroz na Malásia. Só para avisar, nós temos 5 minutos para encerrar, Marins. Tá, olha, crescimento de arroz na Malásia. O cara fez uma projeção e falou que o mundo seria coberto com 1 metro de arroz. Quer saber, é tudo louco, né? E eu dava aula de introdução à metodologia científica na Federal, e vejo agora todo mundo falando da ciência, a ciência nunca se prostituiu tanto à ciência. Mas no fim, Polito, falamos de tudo e falamos um pouco da comunicação na empresa. Não falamos nada. Marins, sabe o que significa? Que nós vamos ter que marcar uma outra conversa para tratar do comportamento dentro das empresas e para falar a respeito da comunicação. Vamos ver se breve nós marcamos um outro encontro aí. Eu estou à sua disposição, eu sou seu cavalo. Tá certo. Mário de Andrade dizia, eu sou seu cavalo, você monta e espora. Bom, Marins, então o meu curso online é no @Polito, entra lá que tem, e os seus cursos? marins.com.br, tem tudo lá. E se vocês quiserem informação personalizada, o melhor é contato@marins.com.br. Perfeito. Marins, muito obrigado. Sempre um prazer essa conversa, ver que a coisa passa rapidamente. Um abraço covidal para você, um abraço do Covid à distância, para você, para Raquel, né, para Marlene, para todo mundo, essa família maravilhosa sua. E estamos esperando você aqui no Chaparral. Né? Tá certo, Marins. Um abraço na família toda. E a Marlene até hoje se lembra que ela comemorou um aniversário dela na sua fazenda e foi um dos momentos marcantes na vida dela. Tchau, Marins. Temos foto de tudo isso aí. Tá certo. Abraço, querido. Um abraço, Marins. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.